No alvo com Heron Falco. Ô, Dona Maria, seja bem-vinda! Você entrou no alvo. O que está acontecendo? O que há contra nós? Isso é o Jeff Bezos, que é o Lex Luthor. Está tentando dominar o mundo É e destruir verdade. o mundo. O dono da Amazon. Ai, ai, ai. Eu E estava aí? tirando o tarô aqui, olha o tarô que lindo. Oh, que maravilha! Tarô todo dourado. A senhora gosta ou não? Eu adoro. Aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos brindar. Como é que a senhora está aí de vinho? A gente vai Esperando beber por a garrafa você. inteira ou só uma tacinha? Como? Vamos beber a garrafa inteira ou só uma tacinha? Depende. Se a conversa for longa, a gente vai, porque a garrafa está cheia. Quase. Precisa de mais tempo, né? É Não dá verdade. pra gente virar o copo, não. Então, ó, saúde. Saúde, saúde, saúde da senhora. Que a senhora passe por essa pandemia inteira para a gente poder brindar juntos pessoalmente. E Maravilha. todos nós. Delicioso. Ah, Já eu tô. decantou o suficiente. Oh, que maravilha! Fantástico! Olha só, Olha, estamos bebendo um maravilhoso Esteva do Esteva. Douro. É uma das melhores, minhas regiões favoritas de vinho, é o Douro, sabia? É verdade. Eu gosto imenso. Ele é um vinho da Casa Ferreirinha, não é? Então, é uma casa muito tradicional e geralmente produz excelentes vinhos. Essa eu não conheço, porque eu não sou grande conhecedor de vinho, mas eu vou lembrar desse nome, Casa Ferreirinha. Essa é uma casa boa, pode confiar. Pode confiar, pode confiar. Inclusive, a casa onde se produz o Barca Velha, que é outro excelente vinho, não é? Entre outros, não é? Mas é excelente. O vinho do Porto Ferreirinha é um dos melhores também. Vou pedir para o pessoal da produção anotar aqui. Barca Velha, né, para a gente Barca poder Velha, isso. É. tomar no nosso Depois, happy se hour da quiser, empresa. pede para a Milena, eu mando alguns nomes de vinhos dessa casta, que é muito boa. Dessa casta. Maravilha, sim, aceito com muita ansiedade. E aí, Dona Maria, vamos Diga, conversar um pouquinho sobre sua arte, sobre sua vida. vamos lá. O Abraão falou tão bem da senhora que eu achei melhor a gente fazer uma live aqui para mostrar para o mundo seu conhecimento, tudo que você tem passado aí para os seus pupilos, que você tem passado pelos seus artistas que a senhora agencia, que a senhora ajuda, né? Então, se a senhora puder dar uma introdução sobre a sua vida, sobre como a senhora começou na arte. Acho que vamos começar dos primórdios, talvez, para a gente te Ok, conhecer um pouquinho. ok. Eu gostaria muito de agradecer ao Abe, né? A Uniase. Abe-san, eu chamo ele de Abe-san, por ele Desculpa, ter, o Abe. o Abe, por ele ter nos aproximado. Eu sou muito grata a ele é muito simpático, é um excelente artista, é um querido artista e um amigo incondicional. Então, ele está, inclusive, com uma exposição individual online, que é curada pela Anja Zach Gallery e por essa pessoa que vos fala. E eu comecei muito cedo na arte, né? Na pintura. Com 5 anos, eu ganhei de um tio meu, lá em Portugal, uma caixa de aquarelas que ele me trouxe da Inglaterra. E eu penso que foi o despertar para uma vida de arte. Nunca mais parei.
mesmo na escola, eu desenhava até na estrada, na rua, com giz, enfim, qualquer papel para mim era ótimo para desenhar, os cadernos de escola, todos decoradinhos, enfim. Depois viemos para o Brasil, continuei pintando, eu nunca mais deixei de pintar, eu nunca mais deixei de desenhar. Né? A senhora veio para o Brasil com quantos anos? 8. Ah, por isso que tem um sotaque tão bom brasileiro. Eu estou te entendendo, dá para te entender. Mas tem um levezinho sotaque português. É engraçado, mesmo com 8 anos. Tem E com o Estevão aqui perto, melhor ainda. Né? Não dá para esquecer totalmente. Não é? Mas é muito bom. Eu vou lá muitas vezes, e muitas vezes ao ano, sempre a trabalho. E é muito gostoso. Eu gosto do sotaque da casa-mãe, não é? Eu gosto do sotaque da casa-mãe. Então, a gente sempre pega um pouquinho e eu até faço questão de não esquecer alguma coisa, não é? Algumas frases, algumas entonações, porque eu acho que isso me faz muito bem. Com certeza. E faz bem para muitos brasileiros, né? É uma questão assim, a gente tem uma irmandade muito grande, né? Os dois países. Não é tanto, não houve um rompimento tão grande quanto em outras colônias, né? Verdade. Porque aqui o Brasil era o capital do Império Português, né? Então, não era um lugar distante, tipo Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, da Inglaterra, né? Era um lugar onde a família real continuou até, né? E o Império Brasileiro foi fundado por um rei que depois foi rei de Portugal também, né? Que herdou o reinado de Portugal. Então, é uma irmandade muito maior. E eu acho que o brasileiro sente isso. A senhora concorda? Quando ele vai para Portugal? Plenamente. Eu nunca senti algo que não, assim, que me entristecesse de algum brasileiro para comigo. Muito pelo contrário. Eu acho que eu sou uma pessoa muito querida pelo povo brasileiro, pelos artistas brasileiros, na escola, na faculdade. Eu nunca tive problema de bullying, eu nunca, não senti absolutamente. E até hoje eu continuo sendo a baixinha, continuo sendo a portuguesinha. A minha portuguesinha, às vezes o pessoal liga, minha portuguesinha, mas é sempre tão carinhoso isso, que eu me sinto em casa. Eu sempre, quando as pessoas me perguntam, de onde você é? Eu sou assim, conto a história e tal. Mas você é mais portuguesa ou mais brasileira? Olha, eu sou cidadã portuguesa, nascida em Portugal, vivo no Brasil, então meu coração é brasileiro e sou uma cidadã do mundo também. Então, eu hoje eu acho que eu sou uma privilegiada, Heron. Eu acho que quando a gente tem dois grandes amores que são apaixonados e que convivem tão bem, não há coisa melhor. Lá, eu vou lá, sou bem tratada, sou sempre muito bem recebida. Aqui, eu vivo em paz e sou, sabe, reconhecida, que às vezes até me emocionam, não sei se mereço tanto, mas eu sou muito feliz por isso, sabe? Com certeza, Maria, a senhora é muito querida, muito simpática, alegre, aberta. Isso eu percebi em 2 minutos de conversa com a senhora no telefone. Imagina com a vida de amizade, quantas camadas de talento e doçura dá para sentir da senhora. Obrigada.
Então, Se a eu senhora... já expus muitas vezes no Rio. No início da minha carreira, eu expunho no Rio, aí numa galeria muito importante que tinha na Barata Ribeiro, e eu ficava muito no Rio. Eu me apaixonei pelo Rio também. Assim como o Dom Pedro, eu também me apaixonei pelo Rio de Janeiro. E tive até recentemente uma galeria aí no Shopping Cassino Atlântico, que esta pandemia fez a gentileza de ajudar a fechar. Mas por causa disso, porque senão eu não tinha parado, eu tinha continuado. E a intenção é, não sei quando, mas voltar algum dia, porque sou extremamente feliz vivendo em São Paulo, morando em São Paulo e viajando, e muitas vezes me dando conta de que passo dias e dias infinitos no Rio de Janeiro, e amo de paixão, adoro. E a senhora de Évora, em Portugal, né? Eu nasci numa aldeia que hoje é cidade, mas na época em que eu nasci era uma aldeia chamada Nisa, que fica a 30 quilômetros de Évora. Uau, 30 quilômetros de Évora. É porque É, Évora já não é uma das maiores cidades, né? é E uma mesmo cidade assim... importante, com vestígios romanos muito importantes. Ah, é? Eu nunca estive em Évora. É Na verdade, lindo. eu descobri Portugal tardio na minha vida. Eu morei 4 anos na Inglaterra e nunca fui para Portugal. Oh, que Aí, pena. recentemente, uns 3 anos atrás, eu fui para Portugal, que minha mãe se mudou para o Porto. Uhum. Aí eu fui para lá e A minha descobri minha galeria família. em Portugal é no Porto. Oi? A minha galeria em Portugal é no Ah, Porto. é? Ah, É, interessante. Vou falar para minha mãe visitar quando estiver aberto. sim. E eu descobri minha família de Bragança. Eu tenho uma família grande em Bragança. Linda cidade. E, e foi uma maravilha. Assim, eu me apaixonei completamente. Assim, eu descobri um país com um povo culto, carinhoso. é, e assim, tem o carinho do brasileiro e tem a cultura, vamos dizer, do europeu, do francês, talvez, né? Tem um senso de estilo, né? O Porto não tem um pedaço de lixo em qualquer lugar do Porto. Verdade, É verdade. impressionante isso. Isso você vai para Paris, você vê lixo em todo lugar, né? Então, assim, isso para mim isso foi impactante, porque eu sempre pensei que Portugal era um país, vamos dizer, muito parecido com o Brasil no mau sentido. Não, é muito interessante, é um país limpo, sim, as ruas costumam estar bem, bem mais limpas do que o que nós temos aqui, infelizmente, que é uma pena, mas é bom para lá. Maravilha. Então, se a senhora puder continuar a sua história, você veio para o Brasil e é, se mudou para cá, seu pai te deu Exato, esse vim com os presente de... meus pais, porque os meus pais foram imigrantes, e aqui ficaram. E se apaixonaram. Minha mãe tem 94 anos. E disse que... Era ela que estava te ajudando a conectar no Instagram, não? Não, não, quem estava ajudando é a minha filha. A Fátima, minha Eu filha. não vi, A eu minha não vi. mãezinha, a única coisa que ela nos pede é me enterre no Brasil. Era a grande paixão do meu pai, era o É Brasil. mesmo? Eles amaram viver aqui, adoraram. Meu paizinho já partiu para outra dimensão, mas ele amava este país mais do que qualquer coisa. E ele foi muito feliz aqui. Minha mãezinha ainda costuma está viva, ela costuma sempre dizer que ela é muito feliz por ter vindo para o Brasil, por conhecer o Brasil. E é indiscutível a paixão que a gente tem por este país, óbvio. A gente precisa de mais brasileiros com essa paixão. Eu sou muito feliz.
Eu acho que a minha família também toda é muito feliz. Meus filhos são brasileiros e, enfim, minha vida toda aqui, meus amigos, a grande maioria são brasileiros, né? E como a senhora iniciou profissionalmente na arte? Como Então, é que foi aí eu esse... comecei, eu fiz a Escola de Belas Artes, frequentei movimentos estudantis, essa coisa toda, né? E depois continuei sempre nas Belas Artes, História da Arte e tal. Quando me formei, comecei a expor. Então, expus em vários lugares no Brasil, de norte a sul, e fora do Brasil. Comecei a expor fora do Brasil, inclusive no Japão, para onde fui imensas Uau. vezes. E foi E como a senhora fez de ser estudante para começar a se expor, especialmente se expor no Japão, como é que foi esse pulo? Então, Como a senhora se desenvolveu? eu tive um ateliê na Avenida Paulista. E ali, na São Carlos do Pinhal, tem o Maxud Plaza. E lá dentro, naquela época, tinha uma lojinha que eu deixava lá algumas telas de vez em quando. E um senhor passou por lá, gostou de uma tela, comprou. Depois deu volta ali pela Alameda Campinas e tal, entrou numa galeriazinha que tinha ali, uma galeria pequena também, gostou da tela e comprou. Quando ele chegou no hotel, ele percebeu que era a mesma assinatura e, obviamente, eram obras do mesmo artista. E aí ele chegou na lojinha lá e falou: olha, eu quero falar com este artista. Aí a pessoa lá da lojinha disse: ela é uma artista, é uma mulher. Eu falou: mas com essa pincelada, agora é que eu quero conhecer mesmo. Então ele era um japonês. Por quê? Porque é uma pincelada muito masculina. Como é que funciona isso? Eu não entendo o suficiente. É porque, assim, eu sou pequena, de estatura e tal, mas eu tenho uma pincelada forte. Então, mais ou menos, as pessoas acham que a minha pincelada é uma pincelada de homem, de macho, uma coisa mais forte, assim, né? E não é tão delicada. Supõe-se que a mulher pinta com mais delicadeza. Eu talvez tenha um pouco dessa delicadeza enfim, na forma de conduzir, talvez, não sei. Mas na pincelada eu não sou tão frágil. A senhora pode mostrar algumas obras suas? Bom, hoje eu tenho mais aqui de artistas com quem trabalho, mas numa outra oportunidade, sim, posso espalhá-las pela casa. Ah, sim. Mas agora não tem nada para a senhora mostrar? Uma ou duas, talvez? Não tem não tem nada. tudo. Enchi a casa dos artistas. De outros artistas, olha só. Que humildade. A minha casa é cheia de fotos minhas, espalhadas pela parede. Que eu sou super egocêntrico. A senhora põe outros artistas, é impressionante. E eu não sou nem talentoso, é só foto mesmo, que outra pessoa que tirou. Não, mas eu pego, assim, daqui a pouco eu vou pegar uma que tenho ali, que é um quadro grande, com telas pequenas, todas elas com figuras, só com rostos. Né? Foi uma fase que eu tive, só pintei rostos, mas não rostos assim, bonitinhos. Não figurativa. Deformados, loucos. Rostos bem loucos, não é? E então eu comecei a expor e depois expus muitos anos na Europa toda e tal. Me dei muito, inclusive na Índia, na China. Mas o que eu gostaria de entender é como é que funciona essa cena das artes plásticas de se tornar um artista reconhecido, né? Que eu acho que muita gente que está nos ouvindo agora gostaria de saber isso, né? Porque todo mundo, mesmo que não esteja fazendo artes plásticas na faculdade,
hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas mais e mais estão se conectando com um artista dentro delas. Então, independente de serem advogados ou, Deus o livre, dentistas, se conectam, né, com música ou com algum talento, né, que faz e gostaria de saber como desenvolver isso mais, né? Como ser reconhecido, como se desenvolver, né? Porque às vezes a primeira coisa que o artista pensa é como que eu posso ser reconhecido. Mas o artista mais maduro, ele já pensa mais em se desenvolver, né? Em ser melhor, independente do reconhecimento. Então, se a senhora pudesse endereçar esse assunto, Claro, claro. porque a senhora tem muita experiência com isso, seria muito bonito para a gente. Então, esse japonês que comprou essas duas telas, quando chegou no quarto, que olhou que eram a mesma assinatura, quis conhecer. Bom, eu fui lá, fui chamada, fui lá, almocei com ele, e teve um amigo, porque ele japonês e morando lá, e como ele falava vários idiomas, deu para a gente se entender um pouquinho em espanhol, um pouquinho em inglês e tal, e conseguimos conversar. E ele me convidou para expor na galeria dele em Osaka. E eu fiquei muito impressionada, porque como que eu vou para o Japão? Ele disse, olha, eu lhe dou a primeira passagem, pago para a sua estadia lá e você tem que me levar 30, 40 telas. E eu fui um pouco mais atrevida, me preparei, e depois disso, né, com esse convite, preparei 57 telas. Uau, que isso! E levei tudo. Por isso que todo mundo te ama. A senhora faz dever de casa muito bem. Quem faz isso? Quando alguém me pede para fazer 10, eu falo, pô, aqui 9 com muito esforço. Então, levei, mas não foi impressionante. 3 dias antes da abertura, a exposição já estava montada. E ele chamou os colecionadores, então. Tinha tudo vendido. 3 dias antes. Aí ele me disse, olha, Uau. Eu sinto muito, mas você vai ter que trabalhar. Vou comprar telas e tintas e você vai. Me arrumou um local lá onde eu ficava. Lá no Japão? Lá no Japão, só comia. Mas não tinha problema de conversão, assim, você achou todos os materiais que precisava? Tudo. Os melhores pincéis, as melhores telas, as melhores tintas. E o japonês é tão apaixonado por arte, né, por cultura. Parece que o Japão foi tirado da Califórnia, né, e saiu andando assim, que é muito parecido. No Japão é um pedacinho de terra assim, que é igual a Califórnia. Eles adoram todo tipo de seita, né? Lá tem todo tipo de religião, adoram todo tipo de música. Você sabe que os maiores fãs eu já vendi vinil, né? Eu tenho um grande amigo que tem loja de vinil. E os maiores fãs de coisas mais obscuras que você pode imaginar é no Japão. No Japão. Até não dá nem para entender como que eles acham, assim, né, artista brasileiro, melhor violonista brasileiro, eles têm lá todos os dias, que a gente nunca ouviu falar. Verdade. E eles são assim mesmo. E quando eles gostam, eles te dão todo o apoio. Na noite de abertura, não teve um convidado que não chegasse com um presente para mim. Eu ganhei desde o uísque, né? O samurai, aqueles uísques de arroz, aquela coisa, os mais caros que você possa imaginar, até um cinto de couro. Eu recebi flores, nem se fala. Eu disse, eu não sei como é que eu vou levar isso para o Brasil. Já vi que a senhora gosta de bebida, hein? O uísque japonês, conhece de vinho. A gente vai ser muito amigo. Com certeza. E aí foi maravilhoso.
além dessas 57 telas, eu pintei mais 30, 40. Bom, vendi mais 32 telas até terminar a exposição. Telas pequenas, não telas grandes, telas 50 por 60, 60 por 70. A maior que eu tinha, 1 por 1. Mas essas foram as primeiras que eu levei daqui. 50 por 70 não é tão pequeno, não. Já é um bom tamanho. Mas porque ele me disse, não traga muito grande, porque no Japão os espaços são pequenos. E eu acho que eu vendi tanto porque as obras não eram muito grandes, não é? Depois teve... Aí voltei para o Brasil, tal, teve um terremoto lá em Osaka, que abalou... Foi uma loucura, acabou com museus e uma série de coisas. Eles sofrem tanto lá no Japão, isso é outra coisa que verdade, tem cada desastre, né? É verdade. Aí eles me ligaram, meu marchand me ligou e disse, olha, nós vamos fazer um leilão aqui. Se você puder ajudar com algumas obras, você manda, nós leiloamos. Eu falei, ok. Aí eu pensei, puxa, mandar só 2, 3 obras minhas, não vai refrescar nada, né? Aí pensei, vou convidar. Aí o MAB era vivo, pedi ao MAB uma obra para mandar, pedi uma obra a Tomi Otaki, o Antônio Henrique Amaral, o Fang, enfim, os grandes mestres da época. E eles gostavam especialmente da Tomi Otaki, por ser de descendência japonesa? Ela é de descendência japonesa, né? Gostavam. Na verdade, eles queriam tudo que eu mandasse, eles queriam, porque isso ia virar dinheiro, não é? Eu mandei, consegui 30 obras de artistas relevantes. Uau! E dona Maria, o que eu quero perguntar para a senhora é o que a senhora acha que a senhora fez de certo, que é mérito seu, na hora de desenvolver sua arte, para poder ser reconhecido, para poder ter essas vendas. E eu falo isso no ponto de vista de negócios mesmo, assim, porque assim, tem muito artista bom, tipo Van Gogh, né, que não vendeu durante a vida dele, que talvez não se predispuseram a se colocar no mercado, a entender como funciona, né? E eu sei que a senhora tem os dois lados, né? Tanto quanto artista de facto, né? Trabalhando e vendendo sua obra, como vendendo outros artistas. Isso que é muito interessante, eu acho que para quem está nos escutando, que é esse pulo do gato, né? De como você conhece o mercado da arte e como você coloca sua arte para dentro do mercado. Um bom marchand, uma boa galeria, uma obra bem feita, bem executada, uma obra séria, ela alcança, mais cedo ou mais tarde, ela alcança o seu devido lugar. Isso eu não tenho a menor dúvida. E porque eu tive, felizmente, tanto sucesso, isso eu posso te dizer que é verdade, que eu tive um problema de saúde. E nesse problema de saúde, eu fiquei 2 anos sem sair de casa e sem pintar, sem trabalhar. Aí eu pensei, refleti muito e pensei, vou fazer alguma coisa que me traga algo além de vender a minha obra, para além daquilo que eu tenho feito até aqui. E pensei em trabalhar com alguns artistas. Tem artistas espetaculares que não vendem, estão escondidos, a maioria não tem como fazer investimento, não tem conhecimento. Então, foi isso que me levou a trabalhar com os artistas, porque tem artistas que não é conhecido, que não tem, digamos, um grande currículo, mas tem uma obra espetacular. Então, eu quis mostrar que também existe esse lado, não é? Levando para fora, tenho levado artistas para o mundo inteiro.
E sou extremamente grata a Deus por isso, por conseguir fazer isso, sabe? Então, não é tudo que o artista faz que a gente tem que expor. Há que ter uma seleção, por isso a curadoria é importante, Uhum. não é? E o que a senhora recomendaria para um artista que não está iniciando, mas que iniciando é aquele artista que está experimentando ainda, Sim. mas um artista que está pronto para se expor, né? Que já tem obras, já passou por aquela primeira fase assim, de encontrar a própria voz e entender o que quer expor, etc. e tal. Que a senhora falou uma coisa muito importante, né? A curadoria. Eu venho do mundo da música, né? Eu trabalhei é, é, na indústria fonográfica e no mundo da música acho que qualquer mundo artístico você tem esses mesmos parâmetros universais, né? De como, por exemplo, fazer uma curadoria. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o Tony Calder, que foi empresário dos Rolling Stones também, e eu tive o privilégio de ser um dos artistas dele também, ele negou trabalhar com disco. Eu tinha gravado um disco com um grande produtor que eu achei que ia ser, com certeza, acolhido, né? Que ele ia pegar para ele e falar, pô, esse aqui, esse produtor, qualquer coisa. Só que ele me falou, esse produtor não faz hit, ele não faz música que vende. Então, apesar dele ser um excelente produtor e ter produzido os maiores nomes da música folk, né, que é o que eu fazia, ele não sabe fazer música que vende. Aí que eu comecei a entender que no mercado existe esses parâmetros. Né? Eu, como artista, eu estava pronto para, vamos dizer, me lançar e coisas do tipo. E eu queria ver da senhora essa perspectiva, né, desse limiar, né, esse momento entre eu estou pronto e eu quero ganhar dinheiro agora, eu quero me profissionalizar, eu quero ser aceito pelo mercado. Tudo que a senhora puder dizer sobre isso para o artista plástico, qual é a mensagem? Entendeu? Se a senhora estivesse falando com um artista plástico, curadoria, esse tipo de coisa que a senhora estava falando. Então, quando o artista tem uma boa obra, ele não pode ficar escondido, ele tem que ser mostrado. Não é? Como é que você pode mostrar a obra de um artista? Pertencendo a uma instituição cultural, onde você vai selecionar as obras dele e selecionar até os artistas que vão expor lá, ou sendo independente, levando ele para diversos lugares, tanto nacionais como internacionais. Mas em tudo o que você fizer, tanto no independente como no curador fixo, numa instituição cultural, precisa de dinheiro para fazer catálogos, para fazer boas exposições a custos exorbitantes. Então, o patrocínio é extremamente importante. Você tem que ter patrocínio, você tem que ter dinheiro. E para alguém que não tem, alguém que não tem dinheiro, existe ainda os mecenas? Existem pessoas que adotam artistas, que levam os artistas para frente? Raríssimo. Raríssimo. Hoje, você tem que fazer um projeto e tentar viabilizá-lo através da Lei Rouanet, através de outras leis que tem por aí, conseguir esse patrocínio, não é? Para poder expor os artistas nos lugares melhores que puder. E sem dinheiro, ninguém. Porque, primeira coisa, você bate numa porta, você vai numa galeria nacional ou internacional. Dona Maria, esse artista aqui. E a pessoa vai dizer, tem patrocínio? Tem dinheiro? Fazemos. Não tem dinheiro? Não Dona faz. Maria, por que não existe mais mecenas? Porque eu acho que isso foi se diluindo
E hoje você conta nos dedos os artistas que têm um mecenas que investe neles. Eu conheço um artista que tem um mecenas, mas eu conheço centenas de artistas que não têm mecenas nenhum. Que adorariam ter. Que adorariam, que precisariam ter. Essa artista é uma grande artista, é espetacular. Mas, como ela, tantos outros são ótimos. Têm obras fantásticas, mas não têm mecenas. E sem o mecenas hoje é muito difícil. Sem mecenas, e agora também com tudo isto, sem patrocínio, eu não sei como é que se sobrevive. Eu não sei sequer como é que eu estou conseguindo trabalhar. É muito, muito difícil. A arte realmente está passando por um período... A arte não só, está passando por um período muito difícil. Tomara que passe isso logo para que os mecenas comecem novamente a surgir, a aparecer. Lá se vai vendendo uma obra de vez em quando. E o que a senhora acha? Como a gente poderia revitalizar o interesse dos investidores privados em arte e nos artistas? Porque eu acredito assim, não sei se a senhora sabe disso, mas eu fui do mercado financeiro, ainda sou, né, do mercado financeiro, mas eu trabalhava mais ativamente no mercado financeiro nos últimos 7 anos. E eu aprendi muito sobre investimento e o que vale a pena, o que não vale a pena. Eu queria entender da senhora que tem esse lado do business também. Vamos dizer, eu como investidor, o que a senhora poderia me dizer para me convencer a investir na carreira de um artista e não só em obras? Então, você tem que ter esse poder de persuasão oferecendo uma obra que você, depois de pesquisar, que é uma obra que vale a pena, você tem que convencer o mecenas ou o investidor, nesse caso, que vale a pena investir nessa obra. Eu acabei de perceber uma coisa. Eu percebi uma coisa que eu acho que é relevante, que a gente chama mecenas, e eu acho que a concepção popular tem mecenas como um grande benfeitor, que está ajudando o artista meio que de graça. Mas se a gente for analisar os mecenas históricos mais a fundo, a gente percebe que não é exatamente assim, né? Os mecenas, muitas vezes, ganharam muito dinheiro com os artistas que ajudaram, né? Muitos mecenas viraram mecenas profissionais, no sentido de ter 5 a 10 artistas que ajudavam e tinha um desconto enorme, né, ou de graça, aquelas obras maravilhosas, desenvolviam os artistas e no final tinha patrimônio, né, em nome desses artistas. Famílias de banqueiros, né, a família Rothschild, acho que é Oppenheimer, o nome do pintor, a família Médici com qual é o nome dele? Bertolucci, não, Bertolucci esqueci o nome agora. Bom, mas famílias de banqueiros, sobretudo, que já são investidores e tudo mais, e eu acho que a gente pode fazer essa hipótese, né? Como que a gente pode, vamos dizer, eu e a senhora, como artistas, como que a gente pode convencer investidores, né? Que é um bom negócio. A senhora acha que isso tem futuro? Porque eu, pessoalmente, não vejo que o governo tem futuro. Entendeu? Eu não vejo que estatais têm futuro. Eu acho que nem deveria ter. Pessoalmente, eu acho que a sociedade civil deveria ser autossuficiente, não depender do Estado para... Infelizmente, a gente depende porque não tem indústria, etc. Mas eu queria ver da experiência da senhora o que convence esses investidores a sair dessa coisa, não, mas mecenas é um benfeitor, e na verdade pode ser um grande investimento você encontrar artistas. Olha, eu vou lhe contar um caso bem simples. Eu encontrei um menino, um rapaz que um dia veio no meu escritório e disse assim, eu gostaria de comprar arte.
A senhora me enviou umas imagens e eu gostaria eu quero comprar uma dessas obras, que eram obras pequenas e tal. E eu quero que a senhora me indique qual desses artistas eu posso comprar. E aí ele disse, eu não quero perder dinheiro. Eu percebi que eu poderia ter ali um grande colecionador. Então, tratei de ser o mais honesta possível, né? E falar a verdade, porque ao olhar uma obra de arte, você percebe se aquele artista vai parar no meio, se vai parar no começo, no meio, Na sarjeta. ou se vai até o final com você. Então, a gente já tem essa percepção. Eu, pelo menos, olho e já sei até onde é que eu posso ir, onde é que eu posso acreditar. E nisso, eu disse para ele, olha, você pode investir nesse artista. E aí ele disse assim, quanto custa esse quadro grande? Eu falei, se fosse você, eu começava comprando esse pequeno. Porque o mês que vem, eu vou ter outro artista e você vai comprar outra obra pequena. Durante 2 anos, ele me comprou uma obra por mês. Ele tinha, ao final de 2 anos, 24 obras. Ele chamou uma pessoa que hoje já não está no meio, que teve uma grande decepção e saiu do meio, mas ele chamou, essa pessoa tinha uma galeria, e essa pessoa, ele chamou e disse, eu quero que o senhor avalie esta minha coleção que eu estou fazendo há 2 anos. Diz ele, olha, eu te compro por tanto. Aí ele fez as contas, disse, tá bom, depois eu dou a resposta. Ele veio aqui e disse, eu quero que você continue fazendo comigo o que você fez durante esses 2 anos. Porque aquilo que eu apliquei, né, fulano de tal me falou que vale tanto. Então, veja, eu formei um colecionador. Isso é muito importante. Se a senhora me permitir, eu dentro do mercado financeiro, eu trabalhava com vendas, né? E no mercado financeiro, especialmente se você trabalha com vendas de high net worth, né? Para bilionários, né? Pessoas com muito patrimônio, você precisa ser muito, muito sutilmente... como é que se diz? Sua performance tem que estar no auge, como vendas, né? Porque, e eu acho que no mundo da arte também tem isso, porque não é qualquer um que é investidor de arte, não é qualquer um que se expõe a esse tipo de coisa. Tem que ter uma inteligência, tem que ter uma sensibilidade, tem que ter dinheiro. Então, essas 3 coisas na mesma pessoa já é difícil pra caramba, né? Inteligência, sensibilidade e dinheiro numa só pessoa. Então, eu acho que até o mundo da arte é um pouco mais sutil ainda. Mas eu percebi, porque eu era basicamente um vendedor, né? A gente, obviamente, não chama de vendedor porque a gente não estava mexendo com sapatos. A gente estava mexendo com fundos e tudo mais. Mas eu percebi a mesma coisa que a senhora está falando sobre a importância da honestidade. E não é uma honestidade piegas, né? Daquela tipo, você tem que ser ético. É uma questão de business mesmo. Se você não for, você vai perder o business. Sim, Né? sim, E eu acho que é isso que eu admirei na fala da senhora, que a senhora não chegou cheio de falsa modéstia, falsa ética. Né? Você falou muito claramente, para poder se sobressair, tem que para poder ganhar a lealdade, né, do cliente, do investidor, você precisa ser honesto. Porque os maiores investidores, eles têm acesso a todo tipo de investimento, não é? Exato. Então, se você não for honesto, ele vai rapidamente, mesmo se você enganar ele 1 ou 2 vezes, na terceira vez não vai enganar, ele vai te jogar fora e não vai te recomendar. Aí você vai perder. Exatamente. Então, eu sou muito frontal no quesito arte, para venda ou para exposição, seja lá para que for. E quando eu acredito
a sério, eu me aprofundo, sabe, eu compro briga, eu vou até o fundo, Então, eu gosto muito do que eu faço, eu amo de paixão o que eu faço, por isso, porque eu acho fundamental você ser honesto, sabe? Ele queria comprar uma obra, mas se você perceber que ele é um menino que está começando a vida, eu prefiro, e claro, se chegar aqui e quiser comprar uma obra de 100, 200 mil, eu não vou vender, porque ele não vai me pagar. Então, ele tem que subir, você tem que saber a condição da pessoa. Vai formando, mas forme. Eu adoro formar colecionadores. Nesse momento, Isso eu é tenho maravilha. meia dúzia deles, e eu digo para eles, olha, vou fazer uma exposição, ou tenho uma série de imagens aqui, eu vou mandar para você, veja o que te interessa. Se você tiver dúvida de alguma coisa, me fale. Aí, eles estão formando as coisinhas dele, isso é maravilhoso. Dona Maria, a senhora me conquistou. Infelizmente chegou no final da nossa conversa, Oi, porque acabou nosso tempo, mas eu tenho um monte de perguntas ainda para a senhora. Espero que a gente possa conversar por telefone. Eu estou sentindo que a gente vai fazer negócio juntos, que eu vejo que a senhora entende muito e eu preciso de alguém assim. Vamos embora. E eu quero só para terminar dizer a importância dessa honestidade que a senhora está falando, que eu acho que a mensagem que a gente está dando nessa conversa para os artistas é que se coloque no lugar da pessoa que está comprando e não da pessoa que está vendendo, né? Entender o que ele quer, o que ele precisa de verdade. Eu, graças a Deus, tive um moderado sucesso no mercado financeiro porque como a senhora está falando, eu me recusava a vender coisas que eu não acreditava. Exatamente. Então, assim, uma coisa pode até estar, isso aqui está fazendo fama, alguém pode até pagar alguma coisa porque tem uma... Mas eu não acredito a longo prazo nisso. E isso no mercado financeiro é muito sério, né? Porque existem fundos que durante 3 anos pode te dar milhões de dólares e no 4º ano te quebra, entendeu? Exatamente. Então eu prefiro ganhar um pouco de cada vez, formar, como eu costumo dizer, formar o meu milhão da forma mais honesta possível, porque você, para além de tudo, conquista amigos. Você já viu que riqueza maior? Isso é muito, muito importante. É por isso que é uma das razões que eu faço esse programa aqui, para poder conhecer gente como a senhora e criar novas amizades. Obrigada, Heron. Obrigada. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, por ser essa pessoa maravilhosa, do bem, uma pessoa aberta, uma pessoa serena. É realmente um grande privilégio te conhecer. Muito obrigada. Olha, você, viva. A nós. A nós. Tudo de bom. Tudo de bom. Muito obrigado. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Saúde. Saúde.